Eu acho que os negros vão se salvar, porque a gente está começando a se olhar e se identificar. A gente está começando a entender que a gente é parecido, embora a gente venha de realidades diferentes. E Certo. uma coisa que eu percebo aqui é que quando você caminha na rua e uma pessoa negra passa por você, ela nunca te viu na vida, ela vai fazer assim, ó. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Eu sou o Edi Pipoca, sou jornalista, sou cofundador da plataforma Bantuman, um site de cultura urbana com foco nos palopes e na sua diáspora. Eu vivo em Portugal há muitos anos e acredito que essa ligação de negros no Brasil, do Brasil para a Europa, vai salvar os negros europeus. Imagina, porque já existe uma luta negra no Brasil, já ninguém aceita o abuso sobre o povo opressor, sobre nós. Já existem pessoas como tu, já existem pessoas como a Thaís Araújo, já existem pessoas negras a fazer acontecer além dos Estados Unidos. E na Europa são muito poucos. E dos que têm, apesar de terem muito sucesso, grandes números de streaming, bem ou mal são invisibilizados. E tu, ao longo dessa tua jornada em Portugal, vais perceber que nos espaços que tu fores para ser entrevistado, televisão, rádio, não existe quase. Sim, sim. Eu já tenho notado, já tenho percebido. Yeah. Então, tudo começa por aí. Então, a Bantuman é tudo isso com foco em nós. Ok. Eu sei, num dos podcasts que eu ouvi, eu percebi que dentro da tua igreja, que eu provavelmente também faço parte. Eu quis perceber o que é que tu pensas sobre afrofuturismo. Eu penso que nada do que a gente não imaginar pode acontecer. Eu acho que só é possível executar e existir depois que foi imaginado. E eu acho que esse é o papel do afrofuturismo. É a gente pautar a nossa existência reconhecendo a ancestralidade e imaginando futuros possíveis de vivência para além da sobrevivência. E aí, eu acho que o afrofuturismo é sobre isso. É sobre a gente conseguir pensar um mundo para além das mazelas que nos são impostas. E respeitando os nossos ancestrais e trazendo a cultura ancestral enquanto base, eu ia falar base moral, mas é que moral é um negócio meio esquisito, né? Mas enquanto base de conduta para a gente. Então, trazer a força ancestral como base de conduta e pensar futuros possíveis para além daquilo que é imposto para a gente. Pensar vivência e não sobrevivência. Quando a gente está sobrevivendo, quer dizer que a gente está vivendo no limite. Quando a gente está vivendo, quer dizer que a gente tem bem viver, qualidade de vida. Então, eu acho que o afrofuturismo traz essa possibilidade de pensar a gente vivo. Tu pensas constantemente em afrofuturismo, principalmente porque, para mim, a base desse afrofuturismo somos nós pensando em nós, mas com a nossa cabeça. Tipo, imagina, não faz sentido eu sou um gajo africano que provavelmente sabe mais sobre a Grécia Antiga e a Roma Antiga do que os meus ancestrais. Sim, exato. Yeah. Tu pensas muito sobre isso, tipo, dentro da tua igreja, dentro daquilo que tu acreditas. Tu pensas sobre o afrofuturismo? Eu penso sobre Sankofa, né? Que é esse olhar para o passado pensando nesse lugar. Eu tenho uma canção nesse meu álbum novo que chama Faminta, que se chama Deixa Que Eu Conto, e ela é uma narrativa do que eu imagino que seja o afrofuturismo, que é quanto tempo faz que eles contam a nossa história?
Quanto tempo faz que constrói nossa memória? Eu vim para contar que tão certo como agora, eu estarei nas linhas que contam a nossa vitória. Estuda nosso povo, acha tudo isso exótico, vivendo a nossa pele eles não querem, fica óbvio o fetiche com a pobreza. É isso que me assusta. Não vê que reproduz tudo aquilo que acusa o outro? Já vem querer biscoito. Minha empregada é como da família. Eu tenho nojo, deixa que eu conto. Angela Davis já dizia, não basta só discurso, tem que ser antirracista. Eu vou falando ponto a ponto e depois desse encontro eu não aceito mais desculpa que você não sabia. A minha escrevivência transcende sua teoria, o que tá no seu caderno eu vivo no dia a dia. Representatividade. É nós por nós, ninguém vai falar por mim, eu tenho a minha voz. E se a minha voz em algum momento falhar, posso te garantir que tem muito preto pra falar. Então deixa que eu conto a minha história. Eu me represento, eu recebo as glórias, aprendo com as minhas. Então certo como agora, eu estarei nas linhas que contam a nossa vitória. Isso é afrofuturismo. É sobre isso. Imagina, é esse encanto e essas palavras que os negros brasileiros já têm, que eu acredito que são vocês que vão abrir as portas, estás a ver? Para nós. Porque ainda existe um medo dos negros que nasceram, principalmente os que nasceram na Europa, sobre falar, dizer. Imagina, como é que é possível alguém em Portugal pensar em ser bancário se ao longo de 25 anos de vida ele nunca encontrou um funcionário negro numa estação no banco. Yeah. O que não é imaginado não é possível, sabe? Yeah. Então, é preciso criar esse imaginário para as pessoas verem que é possível. E quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 2019, houve uma movimentação nas minhas redes sociais de pessoas portuguesas dizendo que não existe racismo aqui, que eu que trouxe isso para cá. Falei, gente, não é possível que eu tô ouvindo isso uma hora dessa, 2019. E o povo falando para mim que eu que trouxe o racismo para Portugal, que ninguém tava falando disso, que agora eu venho falando que as pessoas são racistas. Não tem racismo aqui. E aí eu falei, eu acho que a conversa vai ter que ser um pouco mais profunda, porque há uma negação da realidade, né? Então é um outro lugar para que a gente possa abordar. Como é que eu vou falar com uma galera que acha que racismo não existe? Certo. E acho que esse é o desafio. E como é que eu vou criar identificação com as pessoas que se parecem comigo, que estão aqui, que sofrem o racismo todo dia, sabem que ele existe, mas que não fala, que não pode falar. No Brasil a gente tem a imagem da Anastácia, e todas as imagens em livros de história que a Anastácia é retratada, ela tem uma mordaça na boca, que é uma forma de tortura. Para o silenciamento dela, ela tem uma mordaça na boca. E todas as imagens de Anastácia são com ela amordaçada. Isso é um imaginário e é uma imagem que eu vejo em todos os meus livros de história desde que eu sou criança. Então, toda vez que a gente fala... existe uma escritora brasileira que se chama Conceição Evaristo, e ela tem uma frase que fala que falar estilhaça a máscara do silêncio. E eu amo essa frase. Porque toda vez que a gente fala, a gente rompe com essa imposição de silêncio que é imposta a nós. E toda vez que a gente vê alguém falando o que a gente gostaria de dizer, a gente se sente mais forte para dizer também. Eu acho que é desse jeito que a gente vai trabalhando, é desse jeito que a gente vai entrando no coração das pessoas, gerando identificação com quem se parece com a gente e gerando incômodo com quem não se parece com a gente. O incômodo gera a mudança. Se a pessoa estiver bem confortável, ela não vai querer mudar. Então a gente vê que é para incomodar mesmo, Ed. Concordo plenamente contigo. E isso entra nas questões da tua presença em Portugal. Imagina, tu és uma... Agora estou com medo de usar expressões portuguesas e parecer ofensivo, e a te chamar de miúda. Não, pode falar, pode usar. Eu percebo que você falar, e eu percebo que é miúda também. Tá tudo bem. Ok. Tô novinha. Tu és uma miúda que tem feito o teu caminho desde os 15, 16 anos, na escola, que aprendeu a falar com a guitarra, porque sem ela ninguém ouvia, entendes? Tu andou pela rua, tu foi a sítios que te deram visibilidade de dois sem perceber a importância daquele sítio, então tu és boa genuína, entende?
uma Sim. pessoa genuína que olha para frente com esperança, que luta pela sobrevivência do povo negro, chega em Portugal, onde pessoas não racializadas não acreditam que exista racismo e pessoas racializadas não falam sobre racismo. Como é que você politiza o que você prega se as pessoas estão com mordaças, estão com palas nos olhos? Olha, eu normalmente chego pela música, porque quem não gosta de música, bom sujeito não é, né, Ed? Parafraseando samba, é isso mesmo. Eu acho que todo mundo gosta de música. Às vezes tem um gênero que você gosta mais, tem um gênero que você gosta menos, mas todo mundo gosta de música. E é aí que eu falei, eu vou chegar pela música. Então, eu costumo brincar que a gente faz música tão boa que você pode até nem concordar com o que eu tô dizendo, mas a música é tão legal que você vai querer ouvir. E aí a mensagem vai entrar por osmose. Então, aqui em Portugal, eu tenho usado o tratamento de choque mesmo. Eu lancei uma canção agora que se chama A Conta Vai Chegar. E eu explico colonização, dívida histórica, racismo, e falo, olha, existe uma conta a ser paga e a gente cansou de pagar. A cada 23 minutos um jovem preso morre no Brasil, eu cansei de pagar. Alguém vai ter que pagar. E aí, a galera começa a se mexer do lugar, assim, parece que tem formiga no pé, ninguém mais consegue ficar parado assistindo o show, já começa a gerar um incômodo, e nessa hora, é a hora que eu dedico essa canção a todas as pessoas que vêm de África ou de países colonizados, e convido essas pessoas a cantarem comigo, para profetizar que essa conta vai chegar. E aí, essas pessoas que não falam, elas se sentem muito fortes e elas começam a gritar, a conta vai chegar! E aí, quando aquele monte de negrão e negrona tá cantando, cara, é quando a gente devolve a autoestima para essas pessoas, para terem orgulho de serem pretas nesse espaço que elas estão, para terem orgulho de serem pessoas negras nesse país aqui que elas vivem, que nega a existência delas e que nega a existência desse racismo imposto a esse corpo. Quando essas pessoas estão lá e começam a cantar loucamente, a plenos pulmões, é quando eu vejo que a gente saiu da inércia. A gente saiu da inércia. E aí veio o outro lado, que é... Quando você fala de colonização em Portugal, é como se você estivesse batendo nas pessoas, cara. As pessoas parecem que... Nossa, é como se você estivesse xingando a mãe dele. Você tá falando colonização e a pessoa já cresce, fica bravo. E aí vai no meu concerto, achando que vai ouvir música brasileira. E a referência que eles têm de música brasileira é, sei lá, Anitta ou mesmo que seja Carmen Miranda ou Garota de Ipanema, eles vão esperando música brasileira. Eu moro muito tempo aqui fora, ouvi dizer que vai ter música brasileira. Aí a gente chega e fala sobre colonização, sobre dívida histórica, e as pessoas sentem vergonha, Ed. Porque a gente faz eles sentirem vergonha. E aí eu falo, e agora, se você quiser ser uma pessoa aliada, você vai ter que cantar que a conta vai chegar. Aí, Ed, você vê aquele mar de gente branca cantando. A conta vai chegar, a conta vai chegar. Todos eles cantam. E aí, quando essas pessoas cantam, eu falo, e se você sair daqui e disser que não sabia, tem um monte de gente testemunhando que você disse que a conta vai chegar. E aí, nesse lugar eu falo, ser antirracista não é colar no show da Bia Ferreira e fazer um story. Ser antirracista é você entender o que você está cantando e se posicionar quando algum discurso parecido com esse aparecer. Então a galera preta se sente com muito poder de autoestima, e a galera não racializada que vai nesses concertos sente a responsabilidade dessa dívida. E aí, quando eu vou embora, se a pessoa saiu sorrindo ou se ela saiu chorando, o meu trabalho foi feito. Eu quero gerar esse incômodo. Eu quero tirar as pessoas da inércia. Se você vai sair de lá falando mal de mim, você vai ficar uma semana falando com seus amigos. Não, porque ela falou isso. Ótimo, leva a mensagem. E se você saiu de lá muito feliz, você vai falar, caramba, você tem que ouvir essa menina. E aí, nesse lugar, é quando a gente consegue introduzir a mensagem que a gente vem trazer.
Porque Portugal é o primeiro país europeu a legalizar o tráfico de pessoas. Isso tem que ser dito. Não havia tráfico de pessoas e venda de seres humanos antes de Portugal. Ninguém ia lá no continente africano roubar gente, trazer para trabalhar, escravizado. Não existia antes de Portugal. Ou as pessoas vão começar a contar essa história real, ou eles vão continuar colocando nome do infante Dom Henrique na rua, ou eles vão continuar colocando o nome desse monte de colonizador e escravagista. Não há uma estátua de pessoas negras. De uma pessoa negra que seja aqui em Lisboa. Eu não vi. E foram mãos negras que construíram isso aqui. Cadê a nossa história? O Poço dos Negros é a coisa mais bizarra que eu tive conhecimento. Sabe? Como é que você cria um poço para jogar os corpos, porque essas pessoas não merecem um enterro digno, porque não é gente. Sabe, o Mirante de Santa Catarina, que você jogava as pessoas no rio para os corpos não ficarem na rua. A história é muito cruel para ser esquecida. Para você falar que... Eu já ouvi aqui que maus mesmo eram os espanhóis. Com certeza, nossos irmãos. Maus mesmo eram os espanhóis. E aí eu falo, não, gente, a gente precisa contar essa história. A gente precisa dizer que não foi um descobrimento, que foi uma invasão. Que foi um genocídio. E aí eu acho que quando a gente chega aqui escancarando tudo, a galera racializada fala, eu quero falar também. E eu tenho percebido isso. Eu tenho recebido pessoas que falam, putz, eu quero falar também. Você falou uma parada que eu sempre quis falar, eu quero falar também. E assim a gente vai se libertando. Como você me dando voz para falar aqui agora. Isso é muito importante. É me ajudar a chegar mais longe. Obrigada. Bia, você acabou de resumir o que é Bantu Man. Entende? Ou seja, você acabou de resumir toda a ideia de Bantu Man. Entende? Ou seja, esse é o objetivo da Bantu Man. Contarmos a nossa história e mostrar que aqueles livros que todos os povos negros estudam aqui, que pinta eles como vilões e os outros como heróis, está errado. Adoro. Por isso é que eu digo que os brasileiros vão salvar os negros europeus. Eu acho que os negros vão se salvar, porque a gente está começando a se olhar e se identificar. A gente está começando a entender que a gente é parecido, embora a gente venha de realidades diferentes. E uma coisa que eu percebo aqui é que quando você caminha na rua e uma pessoa negra passa por você, ela nunca te viu na vida, ela vai fazer assim, ó. Ela balança a cabeça. É nosso. É um reconhecimento. E, tipo, ninguém fala nada. É um código. É um código social. Ninguém fala nada, mas a gente se encontra e balança a cabeça. É só isso. Essa identificação enquanto pessoas negras afrodiaspóricas vivendo pelo mundo é o que vai salvar a gente. Não é os negros brasileiros ou os negros, mas eu acho que quando a gente se olha e se reconhece, essa rede de afeto é o que nos mantém vivos. Essa rede de afeto, quilombo não é à toa. As pessoas negras são maioria no Brasil hoje porque houve uma tecnologia chamada quilombo. Quando a gente se junta, a gente é mais forte. E esse reconhecimento vai gerando esse espaço. Então, muito bonito. Que bom que a gente tem ideias parecidas, Ed. Que bom que a gente se encontrou. Tal e qual. Antes de partirmos para o teu festival, porque estás a trazer aqui para a Europa, há uma música que eu depois recomendo ouvir. Chama-se de um artista chamado Nelson Freitas. Ele é cabo-verdiano e o título da música é o teu nome, Bia. Sério? Eu quero ouvir. É uma dedicatória que ele faz para a mãe. Ouve a música. Que lindo, quero ouvir. Tá-se bem. Meu nome é muito incomum. No Brasil, as pessoas acham que o meu nome não é nome, que é como se fosse um apelido ou qualquer coisa.
É um diminutivo. Ah, seu nome é o quê? É Beatriz? É Bianca? Não, e meu nome é Bia mesmo. Então, eu nunca vi uma música chamada Bia, eu vou querer ouvir. É o grande Nelson Freitas. Bia, o teu caminho, o teu percurso, a estrada que você fez, estás a ver? Com base naquilo que os teus pais da educação religiosa, que também fez-te encontrar e questionar aquela educação, a base que tu tens de música, os instrumentos que tu fizeste, a estrada que tu fizeste, os 24 mil quilómetros de estrada com os caminhoneiros, trouxeram-te à Europa. Estás a ver? As tuas músicas são ouvidas, tipo, as tuas músicas têm milhões de streamings, as cenas estão a acontecer. Europa, agora esse projeto de trazer coisas, festival para Portugal, para a Europa, não para Portugal, porque vai estar a girar tudo isso, parte de que motivo, de que iniciativa? Ou seja, já rodaste o Brasil todo e está na hora de levar mais. Como é que funciona? Como é que chega a ideia de trazer tudo isso, essa multiculturalidade daquilo que tu és para a Europa? Vem da negação do que a gente faz no Brasil. No Brasil há uma movimentação para silenciamento das informações que a gente traz nas canções. Então as rádios não querem tocar, os lugares não querem fomentar, as pessoas tentam ao máximo boicotar a mensagem que a gente traz. E nesse sentido, quanto mais eles boicotam, mais a gente entra nas escolas, mais a gente entra no ouvido dos adolescentes. Hoje em dia eu sou leitura obrigatória para o vestibular no Brasil, na UNB. Eu estou presente nos livros de história das escolas das crianças. Então, quanto mais eles tentam bloquear, mais a gente acha uma outra... Eles fecham a porta, a gente acha uma janela e entra. Então, nesse sentido, quando eu vim para a Europa a primeira vez, eu fui a primeira pessoa da minha família a sair do Brasil, a fazer uma viagem internacional. E isso entre meu avô, meus tios, meus pais, meus irmãos, eu sou a primeira pessoa a sair. Isso é um lugar de muita responsabilidade. Então, eu vim para cá para falar sobre a arte que eu faço, mas também para experimentar coisas novas. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu queria entender como é que as pessoas iam receber minha arte aqui. Como é que eu ia tocar num país que não fala meu idioma e fazer as pessoas chorarem no final do show? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a estudar um outro público, porque eu acho que o público do Brasil é um público que eu estudei bastante. E aí eu queria chegar aqui e entender como é que a gente cobra essa conta. Porque eu vou cobrar de quem? Do branco brasileiro? Que é só herdeiro. O branco brasileiro é herdeiro da colonização. Ali qual? Mas os colonizadores estão aqui. Imagina, tiraram tudo da gente. Tiraram a nossa autoestima, tiraram a nossa história, tiraram a nossa possibilidade de viver. Então, poder vir aqui e falar na cara deles, para mim foi um desafio muito grande, mas foi uma satisfação enorme, assim. Então, depois que eu vim a primeira vez, eu tomei gosto. Eu entendi que a gente ia ter que levar essa mensagem mais longe. Então, vir para cá é também para conhecer como vivem as pessoas negras que não vivem no Brasil. Porque eu só conhecia a realidade das pessoas negras que viviam no Brasil. Então, entender como é que as pessoas negras daqui se organizam. Entender como é que vive. O que essas pessoas pensam. Ontem eu encontrei um rapaz que falou pra mim que adorei conversar com você, só não gostei porque você é de esquerda e eu sou de direita. E ele era um rapaz negro, angolano. E eu falei, amigo, eu acho que você entendeu as coisas um pouco erradas. A gente pode conversar. Mas entender que a gente vai chegar aqui também e vai encontrar pessoas divergentes, que pensam diferente da gente. Então, como é que a gente vai achar esse ponto em comum? Eu sou curiosa, eu sou pesquisadora de gente. E essa possibilidade de ir para a Europa é a possibilidade de botar
nossa mensagem adiante, mas também de estudar outras formas de abordar os temas que eu abordo. Aprender outros idiomas, meu inglês está muito melhor agora, meu espanhol está muito melhor agora. Eu tenho aprendido um pouco de Lingala, eu estou tentando, assim, aprender um pouco de francês. Então, eu acho que essas vivências vão também possibilitando conhecimentos que, às vezes, eu não teria ficando somente no Brasil. E entender que eu venho porque eu sou convidada. Eu sempre venho porque eu sou convidada. Eu não venho assim, vou meter o pé e vou chegar lá. Não, eu venho porque eu sou convidada. Então, se eles me convidam a falar, eu vou falar. Eu gosto muito de estar aqui. Tá legal. Bia, olha, é um prazer enorme falar contigo. De um prazer a malta, no geral, na Bantuman, já consome a tua música há algum tempo. A tua história, como você mesmo diz, a história de Todo Preto merece um filme. A tua, com certeza, que merece 2 séries. Com temporadas longas. Yeah. Sei que vou me encontrar contigo, com certeza, pessoalmente. Não sei quando, mas vou me encontrar. Eu estou aqui a organizar as moedas. Se estiver em Lisboa, a gente se encontra até outubro, a gente se encontra várias vezes. Eu fico aqui então todos vamos os meus encontrar com certeza. Eu tô por aqui, a gente vai se encontrar, vamos tomar um cafezinho. Tá bem, então, Bia.